para nossa live. Mais um dia e nós estamos aqui já entendendo um pouco da palavra de Deus na leitura de Gênesis, entendendo o que o Senhor quer falar conosco, amém? E nós cremos que Deus tem coisas poderosas para nós e que o Espírito Santo está trazendo discernimento e sabedoria. Todos os dias nós temos a possibilidade de ouvir, de entender e de melhorar. Nós estamos num processo onde nós estamos buscando crescimento, buscando discernimento. E tudo isso vem gerando na nossa vida. Amém? E diz assim, lá em Gênesis 31. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que o nosso pai tinha, juntou toda a riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu a mesma atitude de Labão para com ele. Já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e seus parentes, eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo, onde estavam os rebanhos. E lhe disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é a mesma. Não é mais a mesma, mas o Deus, o meu pai, tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as criadas salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: as de listra serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listra. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, eu tive um sonho em que olhei e vi machos que fecundavam o rebanho, tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu a coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte da herança do meio do nosso pai? Não trate ele com as estrangeiras. Não apenas nos vendeu, mas também gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou os seus filhos e suas mulheres a montar camelos e conduziu todo o seu rebanho junto a e o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo que tinha, atravessando Eufrates para o monte de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo homens da sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: o que foi que você fez? Não só enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiros de guerra. Por que você me enganou, fugindo em segredo, sem me avisar-me? Eu teria celebrado sua partida com alegria e cantos, ao som de tamborins das harpas. Você sequer me deixou beijar seus netos e minhas filhas e despedir deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-lo, mas a noite passada o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudades da casa de seu pai, porque roubou dos meus deuses. Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quando seus deuses, quem for encontrado, com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se aqui comigo, se está comigo qualquer coisa que pertença, se tiver, leve de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel havia roubado, que Raquel pegou escondido, né?
Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e suas servas, mas nada encontrou. Depois saiu da tenda de Lia e entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da cela do camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas não encontrou. Raquel disse ao pai: Não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar na sua presença, porque estou no fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: Qual foi o meu crime? Qual foi o meu crime? Que pecado cometi? Para que você me persiga furiosamente. Você se vasculhou tudo que me pertence. Encontrou algo que me pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes, dos seus, e eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você. Suas ovelhas cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia a conta de todo animal roubado de dia e de noite. O calor me consumia de dia, o frio de noite, e o sono fugia aos meus olhos. Foi assim que 20 anos eu fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca das suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou meu salário. Se Deus de meu pai, Deus de Abraão, temor de Isaac, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. Na noite passada ele manifestou a sua decisão. Labão respondeu Jacó: As mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo o que você vê é meu. O que posso fazer para que as minhas filhas e os meus filhos que delas nasceram? Façamos agora eu e você um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra, colocou em pé como coluna e disse aos seus parentes: Ajunte algumas pedras. Eles apanharam pedras e amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão chamou de Jegar Saadura e Jacó chamou de Galeade. Labão disse: Esse monte de pedras é testemunho entre mim e você no dia de hoje. Por isso, chamado Galeade. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou que o Senhor nos vigie, e a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas e menosprezá-las, tomando as mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se que Deus é testemunha entre mim e você. Disse Labão a Jacó: Aqui estão estes montes de pedra e coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas que não passarei para o lado de lá para prejudicar, nem você passará do lado de cá para prejudicar. Que Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez o juramento em nome do temor do seu pai Isaac. Ofereceu um sacrifício no monte, chamou seus parentes, e lá estavam na refeição. Depois comeram e passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos, filhos, abençoou e depois voltou para a sua terra. Então aqui, na verdade, é engraçado que a história de Jacó vem sempre com engano, né? Não é fácil, não. Então vem falando de libertação, de transição, de fidelidade. Aqui, né, o Jacó, ele estava sendo enganado, estava sendo explorado, estava sendo controlado, ele estava num ambiente tóxico. E o Senhor, ele reafirma a aliança com ele, né, firma a aliança com ele, pedindo para ele sair daquela terra e para a terra da herança dele. Então, o primeiro ponto que nós devemos aqui ter discernimento é quando Deus dizer saia, a gente precisa obedecer, precisa seguir, precisa cumprir aquilo que Deus está dizendo. Então nós temos que discernir, né? Discernir o tempo de sair de lugares, de ambientes tóxicos, de conexões tóxicas que não tem Deus. Às vezes a gente não vai entender de primeiro modo, mas Deus vai trazer clareza para nós. Segundo ponto, nem sempre os outros verão a mudança com os bons olhos. Pessoas manipuladoras, elas não querem perder o controle, mas quem sustenta é Deus. Então às vezes você vai ver crescimentos na sua vida, às vezes você vai ter direções de Deus e as pessoas não vão aceitar, não vão querer, porque elas estão ainda no controle e na manipulação. Terceiro ponto, a bênção de Deus não elimina o confronto, apenas garante a vitória.
Então, assim, quando nós temos uma bênção, temos algo de Deus, não quer dizer que a gente não vai passar por situações desafiadoras, não quer dizer que a gente não vai passar por desafios, mas quer dizer que nós temos a vitória nele. Em quarto ponto, há momentos em que é preciso cortar os ciclos para ter com paz e maturidade. Então, nós devemos colocar limites claros, entregar nas mãos de Deus e seguir em paz. Então tem um posicionamento, né? Onde nós devemos estar de acordo com a graça de Deus. Então nós trabalhamos aqui o discernimento do tempo certo, bênção, proteção de Deus, liberdade, que é uma ruptura com aquilo que é tóxico e faz mal, fidelidade de Deus e a prosperidade de Deus. Então quando nós precisamos avançar, quando nós precisamos caminhar com Deus, nós precisamos romper com aquele ciclo tóxico. Nós precisamos romper com aquilo que não é bom para nós. Amém? E esse rompimento, ele causa dor. Esse rompimento, ele vai trazendo desgaste, vai trazendo frustração. Então, quando nós entendemos que é necessário isso para o próximo nível, para podermos avançar, nós entendemos que Deus está conosco mesmo nesses confrontos e nesses desafios. Amém? Então, que hoje você receba essa palavra, né? Cuidado com pessoas manipuladoras, enganosas, pessoas que contam vantagens, mas na verdade agem em favor de si mesmas. Então, muito cuidado com isso, porque eu creio que Deus, ele vai trazer clareza para nós, ele não vai nos deixar ficarmos enganados, ludibriados com a maldade de algumas pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti e que coisas grandiosas você alcance no Senhor. Fica com Jesus.